Eu trouxe o segundo não, trouxe uns do que já tinha apresentado da outra vez, portanto não é novo, e principalmente a Alexandra já sabe, já deve saber, já deve imaginar quem seja, né? Que eu não sou nada viciada, nem nada do género, Nada portanto, viciada em Saramago, nada mulher, não viciada somos. em Saramago, e eu, da última vez, que é o ano da morte de Ricardo Reis, que é aquele coitadinho que está comigo, mas acaba por ser sempre posto de parte, porque depois, como eu continuo a ler outra coisa, sinceramente já não sei quantas vezes recomecei a ler este livro, porque depois, no meio de tanta leitura em simultâneo, eu já fico, mas será que eu tinha entendido bem aquela parte e já não me lembro? E vou recuar mais umas páginas, e depois recuo mais umas, e estou outra vez no início do livro. Mas sempre gostei muito de Saramago e acho que conheci-o assim já um bocadinho tarde, no final do secundário, talvez não, de certeza no final do secundário só, porque fazia parte da leitura obrigatória e eu lá li o primeiro livro dele, que acho que foi tivemos que ler o memorial do convento, claro, foi ali aquela saga toda por causa dos exames e tudo mais. Eu disse, o senhor é doido, o que é isto? Que loucura, que tipo de leitura é esta? Que tipo de leitura é esta? Porque é que ele nos faz isso? Mas depois ainda houve, não bastando, ainda houve um segundo trabalho em que também obrigatoriamente teríamos que ler algo de Saramago. Eu disse, meu Deus. E aí fui para o Homem Duplicado. Eu disse, se calhar não é assim tão estranho, eu acho que até começo a gostar disso, vou experimentar mais um, só para tirar a teima, ver se gosto mesmo. E fui ler também As Intermitências da Morte, e entretanto já passei pela Caverna e não sei mais quantos, e estou agora com o Ano da Morte do Ricardo Reis, coitadinho, que nunca mais acabamos a coisa. Mas eu trouxe só um pequeno excerto para vos ler, que não tem nada de especial, eu é que gosto dessa parte e pronto, estou sempre a ler esta parte e ponho esta parte em tudo e mais alguma coisa. E diz assim, da vida iremos tranquilos, tendo nem o remorso de ter vivido. Não é assim, de enfiada, que estão escritos, cada linha leva seu verso obediente, mas desta maneira, contínuos, eles e nós, sem outra pausa que a da respiração e do canto, é que os lemos, e a folha mais recente de todas tem a data de 13 de novembro de 1935. Passou mês e meio sobre tela escrito, ainda folha de pouco tempo, e diz: vivem em nós inúmeros. Se penso ou sinto, ignoro quem é que pensa ou sente. Sou somente o lugar onde se pensa e sente, e não acabando aqui, é como se acabasse, uma vez que para além de pensar e sentir, não há mais nada. Se somente isto sou, pensa Ricardo Reis depois de ler, quem estará pensando agora o que eu penso? Ou penso que estou pensando no lugar que sou de pensar? Quem estará sentindo o que sinto? Ou sinto que estou sentindo no lugar que sou de sentir? Quem se serve de mim para sentir e pensar? E de quantos inúmeros que em mim vivem, eu sou qual? Quem? Que pensamentos e sensações serão os que não partilho por só me pertencerem? Quem sou eu que outros não sejam, ou tenham sido, ou venham a ser? Junto aos papéis, 20 anos dia sobre dia, folha após folha, guardou-os numa gaveta da pequena secretária, fechou as janelas e pôs a correr a água quente para se lavar. Passavam um pouco das 7 horas. E não tem nada de especial, eu é que gosto muito desta passagem. Não, não foi por razão nenhuma em especial. Acho que é só mesmo por gostar. É algo que eu acho que o Saramago tinha várias vezes essa questão que é da necessidade que nós devemos falar de nós próprios com alguma constância, que é saber ou procurarmos saber quem somos, não é? Porque nós distraímos-nos muitas vezes e desviamos-nos muitas vezes, e por bem intencionados que sejamos, desviamos-nos muitas vezes. E, portanto, de vez em quando, se calhar, essa pergunta é boa que façamos a nós próprios: quem somos? Uhum. Eu acho que é um bocado E, nessa. Foi assim que eu entendi um pouco essa parte do livro, essa necessidade. Até porque há uma outra frase que está a algures escrita publicamente, faz parte de uma instalação qualquer. Eu já tive a minha foto de capa justamente em que ele tem uma frase e que termina apenas em quem somos. Acho que era uma preocupação que ele
que ele tinha e que nos queria fazer chegar e que eu acho útil também, de vez em quando, acho que é bom pensar muito. E quem tem mais? Qual é o próximo mergulho? É o do João. É a Ana, é a Ana que manda. A Ana disse que não tinha aqui. A Ana não tem livros, A coordenação. mas... Não, o João disse a Ana é que manda. Exato. A Ana que manda, que é dona hoje, é que fala e quem não fala. Então íamos convidar Não, a Carla que está cá pela primeira vez connosco. Vamos-lhe dar agora a palavra. Assim, a Anália já quebrou o gelo, não é? Agora já podemos seguir com as novas pessoas para estarem mais à vontade. Então, eu foi muito difícil escolher só um livro, portanto, acabei por escolher duas escritoras. Pronto, se me deixarem depois falar da segunda, eu falo agora só de uma, mas trouxe vários livros, e eu acho que as escolhi pelo tema das memórias, uma das escritoras, pela minha memória dos livros, e passo já a apresentar. A escritora é a Ana Teresa Pereira. Eu trouxe este livro porque ela não tem assim uma temática muito... Para já eu acho que não é muito uma escritora de tops e eu então decidi trazê-la, também porque já acompanho a escrita dela há muito tempo, desde que ela não tinha aqui uma temática muito direcionada. Ela começou a publicar pela Caminho como livro policial, mas isto não é livro policial, ou seja, são aqui umas temáticas misteriosas, são umas temáticas depois que têm sempre aqui muito... tem muito um ambiente sempre de artístico, um ambiente assim meio melancólico, um ambiente meio intrigante entre as personagens. Há sempre assim algumas relações amorosas entre artistas, mas que não são muito claras. E depois faz-me sempre lembrar, esta escritora faz-me sempre lembrar Sintra, porque eu sou de Sintra, gosto muito de Sintra, e é sempre um ambiente muito de nevoeiro, de qualquer coisa de misterioso. Estas eram as primeiras edições da Caminho. Ela ia pela Caminho Policial, que são uns livros já bastante antigos, e depois passou a ser editada pela Relógio d'Água, e esta escritora, para mim é especial. Não que a escrita seja assim uma coisa muito rebuscada ou que traga assim uma novidade muito grande, mas ela tem muitas referências depois a outros escritores, a outros pintores, a artistas, e o que me aconteceu sempre com a escrita dela foi que a escrita dela dá-me pontos de investigação para outras leituras. E não só leituras, mesmo conhecimento de artistas, de pintores, de vários tipos de ambientes artísticos. Depois tem umas capas belíssimas. Eu às vezes sou daquelas que infelizmente às vezes vou pela capa. Tem umas imagens também sempre muito lindas, muito na onda do Rothko e de outros pintores que criam este ambiente da Ana Teresa Pereira. E eu vou só ler um bocadinho para vocês perceberem o ambiente. Também é um ambiente tão misterioso que abarca aqui muitos sentimentos, como se fossem sentimentos religiosos sem religião, ou seja, sentimentos de profundidade, que são quase equiparados à religiosidade, mas sem credo específico. Não é? E eu vou ler, este excerto é da Linguagem dos Pássaros, e eu vou ler. Começara a chover, e os dois no alpendre pareciam estar longe do mundo, de todo o mundo. Ele primeiro apertou o gatinho contra o peito, como ela fizera, para dar-lhe calor. Depois aproximou-o da boca e Marisa teve a impressão de que o soprava. O seu rosto estava estranho, concentrado, os olhos muito escuros, entreabrir a boca do animal e soprava para dentro, devagar, como se lhe passasse vida.
Ela fechou os olhos porque sentia medo. Percebeu que estava a rezar. Não entendia as palavras, mas estava a rezar. Dizia algo de incompreensível. Não sabia o quê. Talvez uma oração primitiva, a primeira que aprendera. Talvez quando ainda era demasiado pequena para apreender o sentido das palavras, ou mesmo articulá-las bem. E pronto, ela tem uma coleção enorme de livros, ela começou a publicar ainda no final dos anos 80, recentemente ganhou o prémio Oceanos, e eu tenho acompanhado muito a escrita dela. Depois ela também é especial porque eu conhecia numa altura em que trabalhava numa livraria, então havia todo este mistério, porque ela não é muito mediática, e então nós íamos sabendo informação, ela é da Madeira, íamos sabendo informação que ela às vezes circulava pelos alfarrabistas de Lisboa, e depois esse mistério também de a conhecer também era muito interessante, porque depois trocávamos essas impressões entre colegas. Ela esteve no alfarrabista, nas Cadinhas do Duque, e depois tentávamos passar por lá, e depois apanhá-la na Feira do Livro, etc, etc. E então é um bocadinho, eu falava há bocado do apelo à memória, e esta escritora sempre me acompanhou já há muitos anos, desde, lá está, anos 90 até agora, e portanto para mim é especial nesse sentido. E chegaste a conhecê-la alguma vez? Não cheguei a conhecê-la, mas tive colegas que depois a apanharam na Feira do Livro ou assim, e acho que tenho aqui um livro autografado. Mas pronto, mas sempre foi esse sentimento de ir à procura dos livros e destes livros dela remeterem um bocadinho para essa antiguidade dos livros, a antiguidade disto que falava um bocadinho da religião, do início das coisas, deste mistério sobre a própria vida. Não sei se alguém quer Depois comentar. fico na manga com a outra escritora, que eu depois, se calhar, se houver tempo, depois falo da outra escritora que eu trouxe também. Ok. Nós estamos aqui com mais ou menos 20 minutos efetivos de reunião, não é? De sessão. Reunião, é? Eu aqui já no meu modo profissional. O Zoom não vai abaixo, estamos quase com 50 minutos no total, portanto ele não vai abaixo. Se quiserem fazer uma paragem, digam-me, eu por mim podemos continuar. Querem continuar? Sim. A Então Otília, entretanto, foi abaixo. Foi. Então, João ou Alexandra, quem é que quer? Vocês vão. Posso ser eu? Eu trouxe um livro de um antropólogo que é escritor, que é cineasta, que é poeta, ou seja, é uma série de coisas que eu gostava de ser e não sou. Angolano, e de facto chama-se Rui Duarte Carvalho. É um homem com quem eu nunca o conheci. Ele já faleceu, nunca o conheci. Temos quase uma tangente, mas não nos conhecemos. E é um homem a quem eu recorrentemente, faço a redundância, recorro. Porque ele encara o mundo de uma forma, como eu tento também encarar, de uma forma plural, não de uma forma engavetada, e depois encara o mundo a partir do seu olhar de antropólogo, e a raiz do trabalho dele, a essência do trabalho do Rui Duarte Carvalho, são os pastores do sudoeste angolano, fronteira com o nordeste da Namíbia, os Herero, e que ainda hoje vivem. Ele faleceu no princípio desse século, o Rui Eduardo Carvalho, e o grosso facto da obra dele provém dessa, tanto
a parte antropológica, como os filmes que ele fez, a escrita, ele tem uma espécie de romance, como ele próprio diz, advém dessa observação das relações sociais, económicas que esses povos têm, esses povos que uma fronteira artificial os separa de Angola, da Namíbia, mas para eles não há fronteira e ainda vivem, ou viviam até, eu agora não sei mas presumo que se manterá esse modo de vida, vivem essencialmente da troca. Portanto, a questão do dinheiro é evidente que já estará também envolvida na sociedade, mas essencialmente eles vivem da troca dos produtos, nomeadamente do gado. O gado, a troca do gado, a troca depois do que provém do gado, do leite, dos queijos, etc. E as estruturas de poder entre os hereros comportam vários povos, não interessa agora. Quer dizer, agora para esta conversa não interessa, quem estiver depois interessado pode ler o Rui Eduardo Carvalho. A forma como eles encaram o poder é um poder efetivamente democrático sem ser votado, é um poder de quem está à frente, quem dirige a sociedade, as sociedades, que são vários povos, estes povos hereros são vários, penso já disse isso, tem a ver com os mais, não são os que têm mais força física, são os que conseguem gerir melhor esta como é que se diz, é um termo para isto, esta sociedade de troca, esta economia assenta na base da troca. Isto tem um nome que eu agora não me recordo. O Eduardo Carvalho era um homem que tinha uma relação com o poder angolano, foi anticolonialista, teve uma relação com o poder angolano sempre distante, nunca esteve ligado ao poder propriamente dito. E os livros deles, para mim, são muito refrescantes e têm este que eu trago hoje, que é uma edição eu gosto sempre de dizer o nome disso, da Cotovia, apoiada pelo Centro Cultural de Belém, é este, que eu não sei se vão ver, com esta câmara horrível. A câmara escrita e a coisa dita, sim. Exatamente. E que tem, portanto, vários, o subtítulo, não sei se conseguem ver, textos escritos, assim, Fitas. 3 euros. Perdão? Fitas, textos. Estávamos a tentar ler Não revistas, textos. E palestras. E palestras. Yeah. Eu não vou ler nada seguido. Eu vou ler como eu costumo fazer, eu tenho a mania de rabiscar. Agora é que não sei nada. A ver. Vê-se qualquer coisa. Oi. Nas partes lembra os livros, eu tenho a mania de escrever e ponho o número da página e tal. Não aceito. E então eu vou ler duas ou três coisas, já que estas conversas, eu trago outro livro também, digamos, o essencial é darmos a conhecer, pelo menos a ideia inicial é dar a conhecer autores, temáticas variadas, não é propriamente um concurso de leitura de quem é que lê melhor ou lê pior, etc. Não é nada disso. Pelo menos a ideia não era essa. E eu vou começar por ler aqui uma pequena frase na página 94, que eu depois não escrevo a frase toda, só escrevo a ocultação. Eu faço, a Alexandra não me deixa fazer. Demoras muito. Deixa
suspensos, Não, mas a ideia é essa. ansiosos. A ideia é essa. Ia ler uma frase que é a seguinte. Que é a seguinte, em 94, entre aquilo que eu venho. Agora vamos parar um bocadinho, porque eu já não sei se é de cima ou se é de baixo. Ana Leal, a ver como foi contigo outro dia. É igual. Já não me sinto tão mal. Há uma barreira entre aquilo que cada um diz e aquilo que o distingue do que diz. E uma subjetividade só pode ser apreendida desde que seja possível aprender uma distância sempre presente entre as palavras e quem as profere. Que uma ocultação ou uma elaboração verbal podem ser mais reveladoras do que uma confissão. E que, na verdade, por verdade, também até um esforço honesto para não incluir tudo ou traduzir. Vou voltar atrás, saltei uma linha. E que, na verdade, também até um esforço honesto para não incluir tudo ou traduzir tudo numa interpretação analítica global, talvez comporte sempre a tendência para dizer tudo, pode também constituir uma mentira, já que o tudo, entre aspas, não pode ser dito. E a pretensão de o poder fazer é também, já em si, uma falsa proposição. Está aqui um jogo. Eu acho muita piada esta parte de uma distância sempre presente entre as palavras e quem as prefere, que uma ocultação ou uma elaboração verbal podem ser mais reveladoras do que uma confissão. Acho isto muito... Ia dizer giro é horrível. Acho isto muito importante. Dá que pensar. Como eu demorei muito tempo aqui a falar, e que não quero que a Ana me tire a falar, eu depois guardo mais frases para a próxima intervenção. Portanto, eu estive a citar e a falar do Rui Duarte de Carvalho. Obrigada, João. Otília, decidimos que não vamos ter intervalo, portanto, vamos seguir a direita. Bora? Eu trago hoje um livro de um escritor que gosto imenso dele. O livro é o Jesus Cristo via Cerveja e é o Afonso Cruz. Ele tem um percurso muito interessante. Além de escrever, é ilustrador, é realizador de filmes de animação e compõe para uma banda de blues, que é de Socket Lamb, onde canta e toca banjo, guitarra, portanto, é assim um indivíduo usufruir da vida. Após viajar à volta de 60 países, radicou-se, ele nasceu na Figueira da Foz, mas radicou-se agora no Alentejo, com a família, vive no Monte Alentejano, tem uma pequena horta, portanto trata da sua horta, tem um pequeno olival e fabrica a cerveja que bebe. Eu acho isto muito interessante porque isto tem muito a ver com a vida dos temas que nós tratamos na nossa Associação da Dieta Mediterrânea, que é um bocado isto. Exato. E acho muito engraçado. Este livro, Jesus Cristo via Cerveja, é muito engraçado porque no fundo é isto, se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. E trata deste aforismo numa aldeia alentejana. É uma senhora, uma velhota já, que o sonho dela era ir visitar a Terra Santa.
mas por várias razões económicas, mas principalmente por razões de saúde, não consegue sair lá do seu monte alentejano. Então a filha, com os habitantes da aldeia, tratam de fazer uma encenação e trazer a Terra Santa até à casa da senhora. Portanto, isto realmente tem aqui umas peripécias super engraçadas, gostosas mesmo. Eu adoro este homem, realmente escreve que nos entusiasma e nos faz rir com gosto. Mas é uma tragicomédia, no fundo, isto. Eu vou ler um pequeno excerto que ele põe o dedo na ferida de um tema que hoje em dia nos é muito caro a todos nós, julgo eu, que é a questão do que a agricultura intensiva e a monocultura está a fazer em termos ambientais no Alentejo. A questão do olival intensivo, a questão do amendoal intensivo, a questão, por exemplo, do olival que, contra todas as regras, já vai mesmo até quase ao quintal das pessoas, com pesticidas, carregados de pesticidas, pessoas que inclusivamente já têm doenças respiratórias e, claro, são principalmente gente que vem de Espanha, digamos, são empresários espanhóis. E precisamente focando nisso, há aqui uma cena em que o carpinteiro, o carpinteiro arménio fala com o professor, portanto, o professor lá da terra. E é muito engraçado porque o professor diz assim: epá, tu és um saudosista. E ele começa então a dizer umas frases muito engraçadas. Começa assim, que eu escolhi. Dantes havia o Jacinto que ressuscitava os mortos, e o Ruivo que perdeu tudo a jogar alerta. Agora é só engenheiros. E depois diz assim: agora plantam-se os campos de oliveiras espanholas regadas gota a gota, como as mulheres finas. Dantes era sequeiro. Dizem-nos para poupar no banho e depois regam as oliveiras que nunca foram regadas desde que Deus criou o mundo. E depois temperamos os tomates com aquele azeite aguado que é o que aquelas oliveiras dão de tanta água que bebem. Hoje serram-se plátanos, todos os anos. Não é? Têm medo das árvores. Têm medo que cresçam. São bichos perigosos as árvores. São as alergias dos plátanos, são os ramos dos plátanos. Acabem com a natureza, que isto só nos faz é mal. Foram gerações inteiras a usufruir da felicidade de estar debaixo do mar. Sabes o que é que isso quer dizer? Que vivíamos, que gostávamos do que fazíamos, que sangrávamos dos tomates e das costas e dos ossos, que chorávamos e ríamos sem precisar de uma telenovela ou de uma comediante na televisão. Era assim que vivíamos, debaixo das árvores. Eu acho isto tão delicioso. E pronto, e como esta, tem muitas, mas esta escolhi precisamente porque realmente ele põe dedo na ferida da questão das tais ditas oliveirinhas que estão a estragar o ambiente todo do Alentejo. Pronto, passa a bola a outro. Obrigada. Alexandra, força. Pois é. É sempre o homem. O homem é um bocadinho como a internet. É capaz do melhor do mundo e pode significar o pior do mundo para nós todos, não é? É assim. E nesse sentido, eu também trazia aqui hoje, a propósito ainda da força do homem, do que sempre mexe comigo, as questões de abuso de poder em relação à natureza, em relação do homem para com o homem, em relação do homem com a natureza, na relação do homem com os animais. Então lembrei-me de um texto que me foi lido pela primeira vez, era eu pequenita, pelo meu pai, e que na altura não percebi muito bem, mas como felizmente tinha um pai que conversava muito comigo e eu com ele,
foi possível perceber minimamente o que se passava e foi um conto que me ficou. Um conto de Miguel Torga, de um livrinho que se chama Bichos. Também é daqueles que temos que E estudar na é escola. o conto, e que vale a pena. Muito, E muito. o conto que eu escolhi, então aquele conto que o meu pai, não sei se consigo, não, vamos aqui a ver, chama-se Miura. Miúda. Miura. Eu não vou ler o conto por inteiro, embora ele não seja grande, mas porque também não é o que se pretende, porque ficávamos aqui muito tempo e com o maior gosto do mundo, mas estas coisas pela internet têm que ter outro tempo, não é? Miura fez um esforço. Embora ardesse numa chama de fúria, tentou refriar os nervos e medir com a calma possível a situação. Estava, pois, encurralado, impedido de dar um passo à espera de que lhe chegasse a vez. Um ser livre e natural, um toiro nado e criado na lesíria ribetejana, de gaiola como um passarinho, condenado a divertir a multidão. Um frêmito de revolta arrepiou-lhe o pelo. Dali a nada, ele, Miura, o rei da cantina. Subitamente abriu-se-lhe sobre o dorso um alçapão e uma ferroada fina, funda, entrou-lhe na carne viva. Cerrou os dentes e arqueou-se num ímpeto. Desgraçadamente não podia nada. O senhor homem sabia bem quanto e como as fazia, mas por que razão o espetava daquela maneira? 3 pancadas secas na porta, um rumor de tranca que cede, uma fresta que se alargou, deram-lhe num relance a explicação do enigma da agressão. Chegara à sua vez. Nova picada no lombo. Miura, cornudo! De um salto todo muscular, quase de voo, estava na arena. A tremer como varas verdes, de cólera e de angústia, olhou à sua volta. Um tapume redondo, e do lado de lá gente sem acabar. Com a pata nervosa, escarvou a areia do chão. Um calor de bosta macia correu-lhe pelo rego do servidouro. Urinou sem querer. Gritos da multidão. Que papel iria representar? Que se pedia do seu ódio? É boi! É touro! A multidão dava palmas. É boi! É touro! Tinha que ser. Já que desejavam tão ardentemente o fruto da sua fúria, a ele. Mas o homem que visou, que atacou de frente, cheio de lealdade, inesperadamente transfigurou-se na confusão de uma nuvem vermelha, onde o ímpeto das hastes aguçadas se quebrou desiludido. Cego daquele ludíbrio, tornou a avançar, e foi uma torrente de energia ofendida que se pôs em movimento. Parou. Assim, nada o poderia salvar. À suprema humilhação de estar ali, juntava-se o escárnio de andar amarrado em sombras. Não. Era preciso ver calmamente que a sua raiva atingisse ao menos o alvo. Palmas, gritos. É touro, é boi! Sem lhe dar tempo, com quanta alma pôde, lançou-se-lhe à figura disposto a tudo. Não trouxesse ele o pano mágico e viria-lhe. Não trazia. E por isso, quando se encontraram, e o outro lhe pegou no cachaço, fundas, dolorosas, as 2 farpas que erguia nas mãos, tinha-lhe o corno direito enterrado na fundura da barriga mole. Protestos da assistência. Avançou de novo. Os olhos já lhe doíam e a cabeça já lhe andava à roda. Humilhado, com o sangue a ferver-lhe nas veias, escarvou a areia mais uma vez, urinou e roncou, num sofrimento sem limites. Miura, joguete nas mãos de um Zé Ninguém. Quando chegaria o fim de semelhante tormento?
Subitamente o adversário estendeu-se diante dos olhos congestionados e estendeu-lhe o brilho frio de um estoque. Que, pois poderia morrer ali no próprio sítio da sua humilhação. Os homens tinham dessas generosidades. Calada, a lâmina oferecia-se inteira. Calmamente, num domínio perfeito de si, Miura fitou-a bem. Depois, numa arremetida que parecia ainda de luta e era de submissão, entregou o pescoço, vencido ao alívio daquele legume. Pronto, eu trouxe este conto, que, como vos disse, foi um conto que me marcou muito como miúda, e pela conversa que o meu pai também, ao ler-me, teve comigo. Hoje em dia é uma das coisas que vive em mim, não é? Manifesta-se muitas vezes em mim aquelas questões que nós, homens, permanentemente continuamos a trabalhar, não da melhor forma, da injustiça perante os outros, não é? Perante os animais, perante a natureza, perante o homem. Há uma grande confusão no homem entre hierarquias que, quanto a mim, pessoalmente, são precisas, mas o homem muito facilmente confunde hierarquias com abusos de poder. E pronto, foi isto que eu hoje quis partilhar aqui com todos aqueles que estiverem connosco. A Miura, a história deste todo grave. Obrigada. Miura. Bem, então podemos ir a outra ronda, não é? A Carla tinha aqui mais um livro, não era? E depois mais umas notas soltas do João. Sim, eu decidi trazer uma escritora que eu descobri há pouco tempo, mas que até é do Plano Nacional de Leitura, e eu acho que também está numa das leituras obrigatórias para o currículo escolar. Eu acho que do 8º ou do 9º ano. E eu descobri há muito pouco tempo, através dos livros infantis, mas que depois comecei a ler os livros assim mais densos, que é a Ilse Loza. E agora é um livro que eu ofereço muito a quem gosto, porque também pelos tempos que correm, porque a Ilse Loza ela era oriunda da Alemanha e viveu exatamente os tempos de passagem da introdução do regime hitleriano, não é? E o que é que isso foi segregando. E ela própria acabou por ser uma refugiada no nosso país, não é? E então, com toda a experiência dela, por exemplo, este livro O Mundo em que eu Vivi, é um livro que, sendo ficcionado, tem um bocadinho da autobiografia dela e dessa transição entre uma vida que até era uma vida serena, não é? Até começarem a ver a segregação e começar os pequenos indícios, as pequenas perseguições, etc., etc., até as pessoas terem necessidade de sair do país porque, de facto, nada daquilo já era justo, não é? Os livros depois seguintes, O Rio Sem Ponte, há outros livros, depois também já relatam essa visão da distância, mas que continua a ser uma visão, uma visão triste, não é? De como tudo se degrada através de um regime que se vai introduzindo e que acaba por não ser justo, não é? E depois é muito interessante porque a Ilse Loza, ela dedicou-se muito depois a contos infantis, e eu descobria de facto a partir dos contos infantis, também por causa de atividades com miúdos, e trouxe em especial um aqui, que é A Quinta das Cerejeiras. Depois estes livros agora não se encontram facilmente, então eu agora ando assim numa busca dos livros, através de alfarrabistas, através dos sites da OLX, etc, etc, para encontrar os livros, e eu trouxe este, A Quinta das Laranjeiras, porque depois... ela depois também fala desta transição aqui em Portugal, e esta Quinta das Laranjeiras fala muito desta questão das pessoas terem saído das aldeias para a cidade. No fundo é a história de uma mãe
que era ceramista numa aldeia e deixou de ter trabalho. E fala muito deste ambiente, de ter um campo aberto, de ter árvores, estávamos a falar das árvores, a Otília estava a falar das árvores, de ter um ambiente maravilhoso e depois de ter que ir para uma zona suburbana cheia de prédios, não é? E fala muito desta transição, ela leva com ela o filho e o filho acaba por sentir esta tristeza muito grande do mundo de betão, em comparação com a infância na aldeia. Mas depois eles acabam por descobrir na cidade, e eu trouxe isto também por estar ligado ao teatro, acabam por descobrir algumas pequenos lives de libertação, nomeadamente a descoberta de um grupo de teatro. E eu vou passar a ler uma parte. A mãe e o filho veem na caixa do correio o seguinte anúncio. O grupo teatral Andorinha representa no próximo domingo, às 16 horas, a peça Um Sonho no Bosque de Betão. Não faltes. E depois estava a morada. E depois, a sala de teatro Andorinha ficava na cave de uma antiga moradia fidalga transformada em escola de artes gráficas. Um cortinado feito de lençóis brancos, com um ramo de flores campestres pintado no centro, tapava o palco. As 20 e tal filas de bancos sem encosto encheram-se de gente palradora e de calor festivo. A senhora Rosa e o Luís nunca tinham visto teatro ao vivo e estavam agora ansiosos para que o cortinado se abrisse. Quando isso finalmente aconteceu, viram o chão do palco coberto com uma esteira de junco. Havia um candeeiro de rua e, sentado ao lado, um rapaz com uma guitarra. Ao fundo, pintada sobre um pano que caía do teto, a aglomeração de prédios altos, escuros, todos iguais, monótonos e desconsoladores. O guitarrista começou a tocar uma melodia triste e então apareceu um magote de moradores que entoaram uma canção que dizia da mágoa deles por terem de viver num bosque de muros cinzentos. De braço dado, moveram-se numa dança lenta, balançando-se de um lado para o outro, como os barcos no mar, em dias de vento brando. Eu escolhi este excerto porque também me faz lembrar os teatros improvisados em que nós fazíamos de tudo para encontrar qualquer coisa teatral, não é? Não havia espaços de teatro, então nós transformávamos, era a lata servia de projetor, o pano servia de... E de facto este livro é muito bonito porque de facto acaba por apelar a esta transição do rural para o suburbano e para o urbano, um bocadinho a contragosto, e que depois mesmo no meio dos muros há que encontrar um bocadinho estas fontes de libertação e de convívio e de comunidade. E portanto é um livro muito bonito, eu aconselho, tal como aconselho todos os livros infantis da Ilse Loza, que são deliciosos, são mesmo bonitos. E não deixam e não são infantilizados, ou seja, são livros que têm uma beleza muito, muito bonita, dizendo as coisas como elas são, dando também aqui alguns lives de tristeza e de coisas menos boas, mas sempre com um lado muito doce. E isto também é uma das coisas que me capta muito a atenção na Ilse Loza, que tendo passado pela guerra, pela fuga do seu próprio país, acaba por ter uma visão muito sensível, muito delicada daquilo que ela descreve nos livros. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa, se não, passamos ali às frases soltas do João. Estou aqui com um trilema, não sei qual é que é de ler. Mas acho que vou ler uma só. Okay. Tem a ver com o tempo. E é do Eduardo Carvalho. Fui buscar outro livro, Vantagem de Estar em Casa. Fui buscar um outro livro, não sei se viu alguma coisinha. Vou lá visitar pastores. Vou lá visitar pastores. Exatamente. É a temática dele sempre, é a ligação que ele tem com os pastores. Então ele diz, a propósito da idade,
ele diz o seguinte: aprender o clima dos tempos, de certos tempos em certos lugares, é para alguns de nós uma maneira válida e rigorosa de conhecer a nossa idade. Eu acho que esta pequena frase condensa. Nós falamos muito na questão da idade, estamos a envelhecer e tal. E já passou mais um ano e agora vai passar outro ano. Por acaso, agora com a pandemia, não me apercebi muito bem da mudança de ano. Parece que estou no mesmo ano desde o ano passado. E então, provavelmente não, com certeza, o Rui Duarte Carvalho, pela vida dele, que era uma vida muito itinerante, muito de sobe e desce em Angola, depois dava aulas em Portugal, depois dava aulas na África do Sul, depois ia mais não sei o quê. E isto de aprender o clima dos tempos, de certos tempos, em certos lugares, e isto ser uma forma de nós experimentarmos, nós conhecermos a nossa idade. Eu acho isto fantástico. Acho isto fantástico. E com este termino o ano. Eu não vou ler o outro é muito grande. É sobre a memória. Fica para a próxima. É sobre a memória, que é também uma questão que me ocupa, que não é só por estar ligado ao teatro. Acho que me ocupa como pessoa. E já temos data para o próximo? Memória. Desculpa. Já temos data para o próximo vai ser, eu não tenho de cor a data, vai ser gravado, mas vai ser lançado nas páginas já no início de abril. Vai ser lançado de maneira que possa depois ser editado. Nós vamos gravar e depois é que editamos, porque este vai ser lançado, esta conversa, vai ser lançada, não hoje, mas vai ser lançada, não sei... No dia 1. No dia 1, provavelmente, se a Ana conseguir fazer, a Ana Monteiro, conseguir fazer. O que se vai fazer é um resumo, vai-se fazer um resumo desta conversa, depois coloca-se o link e provavelmente aparece no YouTube. Estamos ainda a estudar no YouTube Anália de Pina Manuel, no YouTube. Estes vídeos agora vão ser lançados no YouTube. Faz uma pequena apresentação, resumo nas páginas, tanto da Casa da Folha como da Folha, e depois tem subido para o YouTube. Ok. E a ver se começamos a ter aí umas versões em carne e osso também. Será? Já? Sim. A ideia é essa, é que essas sessões passem a ser feitas em carne e osso. O tempo já está a ficar bom. Talvez, não? O tempo já está a ficar bom, podemos fazer ao ar livre lá no quintal. Podemos começar a conversar sobre isso. Na casa da leitura, que não falta é quintal, não é? Exatamente. Nem cadeiras, nem espaço. Só Mas não falta podemos ligação à nos internet. esquecer da Carla. Não podemos nos esquecer da Carla, que está longe, não é? Podemos fazer uma mistura com quem está e quem não está também está de forma online. Online, montar. Sim. Eu agradeço. Nada é impossível. Então pronto. Eu acho que traz outro livro também. Pode ser também, traz outro livro também, pode ser também uma alavanca para, e vou lançar aqui uma pequena provocação, é a minha sina, lançar a provocação, e é uma vergonha, Lolé, que para mim, na minha opinião, Lolé, que é uma cidade, de facto, em termos culturais, tem muita vida, culturais, criação artística, etc., sem dúvida, e que as autoridades políticas do Lolé estão atentas a isso. É também verdade.
Mas é uma vergonha Lolé não ter uma livraria. Não há uma livraria em Lolé. Uma coisa que se parece com uma livraria é a Ana em Quarteira, que é Lolé. Estou a falar da cidade. Uhum. Eu acho que este traz outro livro também pode ser um desafio. Vamos criar uma livraria em Lolé. Lolé tem Havia uma que ter na uma minha livraria. rua Lolé tem que que ter. fechou há 4 ou 5 anos, talvez mais. Se calhar. Havia uma aqui na minha rua, boa, que fechou há 4 ou 5 anos. Sim, ou mais, talvez um pouco mais. Já, já temos aí um princípio, Tília. Havia uma, vamos ver se ela ressuscita. Vamos ver Aliás, até que havia ponto é que nós duas. conseguimos ser. Aleixo não era livraria também. Aleixo era livraria. A livraria Não, era era mais papelaria só. papelaria. Vou perguntar o Tília. A Não, livraria havia, Aleixo ali junto é assim, ao... o senhor que tinha, o senhor que tinha, mesmo, a mesma pessoa, tinha a livraria na minha rua e depois, em frente ali mais ou menos ao Delfim, tinha a papelaria. Agora continuou com a papelaria, mas fechou a livraria. A papelaria ainda existe, é aquela papelaria ali, mais ou menos em frente ao Delfim, ao Café Delfim, que há ali faz uma esquina. Essa ainda existe, essa de jornais, revistas e papelaria. Mas a livraria fechou e pronto, há uns 5 ou 6 anos, possivelmente, sim. Acho que ia ficar em cima das mesas de nós e de todos os outros que, entretanto, com quem nós nos cruzemos a partir desta nossa iniciativa, que se possa pensar um destes dias numa livraria aqui na cidade de Lourdes. Seria gosto. Acho que É horrível, realmente, não ter uma cidade que não tem uma livraria, quer dizer, isto é impressionante. Não, tem muita atividade cultural. e tem atividade cultural, não é? É um facto que tem, não é? Vamos nós lançar a livraria do Lolé? Eu aqui de cima lanço a jato, eu cá em cima no bordo Já local. estivemos mais longe, não é? O João Basta empresta lembrar os que livros. no Para Sul- começar, o João empresta os livros. Já conseguimos, conseguimos montar aí uma coisa. Por base. É. Mas tem Fica que a ser como na ideia. escola, para depois para ter de volta tem que ser como na escola, que aquilo vai com um tempo, não é? Assim, na folha e tal, quando é que leva, quando é que devolve, porque senão depois fica sem os livros, só para troca. Ir emprestando. Uma livraria em Lolé que empresta livros. Isso chama-se uma biblioteca. Pois, nós temos uma boa biblioteca. Biblioteca nós já temos, biblioteca nós já Muito temos. boa. Ok. Mas Fica a ideia. Pode ser um sebo, como dizem no Brasil. Pode ser um sebo. Pode ser um quê? Aliás, sebo. É. Alfarrabista no Brasil é sebo. Aliás, a ideia das primeiras conversas com a Ana, a ideia era também haver trocas. Nós podemos dizer assim: olha, tem aqui este, tem a mais, por acaso tem ali uma série deles a mais, que compro, como eu sou um comprador compulsivo, agora já não sou muito, preciso ter cuidado com o dinheiro. E tem este a mais, quem é que quer e tal? Quem é que quer para a troca? Tenho este, podemos trocar. É uma forma de economia de subsistência como os aéreos têm, não é? E toma-se um café e senta-se, lê-se, fica aqui, fica acolá, é muito bom. Oh, Ana, eu cá para mim, minha casa de furo, com aquelas salas todas, ainda vai ter lá uma salinha para a livraria do Lolé. Digo eu. Já percebi e também acho que faz muito sentido. A conversa está a encaminhar-se para... Mas faz sentido, faz sentido. Faz sentido, realmente. Pois, claro. E tem espaço para estarmos a ler e a falar sobre os livros e ter lá os livros. Acho que sim, entre uma conversa e uma partilha de livros, acho que está no espaço certo. Pelo menos tem essa vibe. Ainda vamos criar uma editora. Vamos o quê? Criar uma editora? Livros, troca de livros, e-book, livros novos, editora.
stands onde estão as livrarias presentes, editores, etc. E devemos sempre pensar. Uma coisa leva à outra. Agora se começa. A Carla há pouco falava nos projetores de lata. Os meus projetores com quem eu trabalhei no teatro, no grupo escolar, nos anos 80, em Sintra, lembram-se todos, menos a Anália, que é muito novinha, das latas Milo, Sim. aquelas latas Milo. Verdes. Então eram com latas Milo. Aquilo dava uma luz que até se dava. A culpa é quase sempre da vontade, não é? A culpa é quase sempre da vontade. Pronto. Ok. Ficamos à espera da nova data. Sabe como é que está? Muito obrigada a todos. Ela sinceramente já está. Obrigada, Carla, obrigada a todos, obrigada, Carla. Estás longe, mas estás sempre perto, do coração. Obrigada. Também, e principalmente. Obrigada a quem nos esteve a escutar também, que esteve connosco de alguma maneira, a Lénia, a Leix, e um até já, não é? Ficamos à espera da nova data. Até já. Um beijinho a todos. Já, Obrigado. beijinho. Boa noite. Tchau.